passada eu me inscrevi na maratona e isso foi um grande erro. Então estou com fome. Esse é o segundo treino da semana que eu faço. Tá chovendo muito. E adivinha só, eu quebrei. Tô exausto. Confesso, tô bem desanimado. Talvez fazer fisioterapia, talvez parar a corrida. 6 ou 7 meses de treinamento, jogado no lixo. Tá doendo muito. O dia hoje tá uma merda. Eu falhei o segundo tiro. Eu acho que tô com febre. Cada vez mais calor, tá cada vez mais lento. Eu falhei de novo e da minha cabeça começou a explodir e eu tive que parar. Sejam bem-vindos à história por trás da minha primeira maratona. Pergunta que vale R$1 milhão. Você está planejando fazer uma maratona. Qual o primeiro passo? Alternativa A. Você estabelece metas mensais de treinamento e quando se sentir pronto, você se inscreve na maratona. Alternativa B. Você contrata uma assessoria esportiva para lhe passar o melhor caminho para a maratona. Alternativa C. Você pergunta pro ChatGPT como se preparar para a maratona. Alternativa D. Você monta um Excel com fonte voz da sua cabeça e já se inscreve na maratona, porque teve um dia que você fez 5 km e não morreu. Bom, a alternativa C é tentadora, mas eu acho que eu vou com letra D. Eu comecei a treinar oficialmente final de outubro. Fiz 42 km ao todo e foi dia 30 de outubro que eu realmente me inscrevi na maratona e montei o meu Excel. Sim, eu fiz um Excel com toda semana de treinamento até a maratona. E eu subestimei muito quão difícil seria. Não, pai, não se inscreve na maratona. Primeiro você tem que começar a treinar. Vai lá, campeão, só se vive uma vez. Então daqui pra frente era só seguir o treinamento, fazer o que eu tinha planejado, mas eu senti que eu podia mais. Eu queria mais. E um novo desafio surgiu. Eu treinava na época na Smart Fit. Em novembro, eles anunciaram uma competição de corrida. E eu sou um pouco competitivo. E eu pensei, eu tô treinando 2, 3 semanas. É óbvio que eu vou ganhar esse negócio. O desafio consistia em que consigo correr mais quilometragem em apenas 20 minutos numa esteira. E ao longo do dia, seriam várias baterias e apenas o melhor de todas elas ganharia o prêmio. Que obviamente seria eu. E então chega o grande dia. E lá estou eu, todo motivado, todo preparado. Até que falam, comece. E eu coloco minha esteira no 12. O meu adversário da direita colocou 16. Eu botei 16.1. E na minha cabeça estava, se ele aumentar, eu vou aumentar. E ele aumentou. E eu tava indo atrás. Até que deu 6 minutos de prova, 7 minutos de prova, e eu não aguentei e voltei pro 10. Nesse momento eu me senti um pouco derrotado. Mas olhei pra esquerda e tinha um novo adversário. Ele tava 100 metros atrás de mim. E ali começou. E eu aumentava, ele aumentava, ele aumentava, ele aumentava, daí ele abaixou, daí eu baixei. E segui meus cabos de guerra até os 10 minutos. E ali eu senti uma dor muito forte em mim. Não nas minhas pernas, mas sim, tipo, no meu peito. Eu olhei meu relógio e eu tava com 210 batimentos cardíacos. E só pra você ter uma base, geralmente seu máximo é 220 menos da sua idade. Eu tinha 24 anos, logo meu limite devia ser 196. Eu estava 210. Isso era um erro, não podia acontecer. O que eu devia ter feito? Parado ali, falado, gente, não consigo, parei. Mas eu não fiz isso. Eu segui correndo e segui aumentando. A prova acabou, da minha bateria fiquei em segundo lugar, só atrás do cara que era um psicopata e fazia milhões de quilômetros. E eu tava com 230 batimentos cardíacos. E existe um pequeno corte na minha memória entre o momento que acabou e o momento que eu saí da academia. Porque eu sei que quando acabou a corrida, eu fui no banheiro e fiquei lá uma hora e pouco lá descansando. Porque eu tava muito mal, muito mal. Minha visão tava péssima, não conseguia ver nada, tava tudo escuro. Só que tem diversas fotos minhas, sorrindo, nesse meio tempo, que eu não me recordo como foi tirada. E sentado no banheiro eu percebi um grande problema que eu estava vendo na corrida. Existem limites. Você não pode só sair correndo como se não houvesse amanhã. E se eu quebrar um desses limites, eu tenho chance de eu ter um ataque cardíaco. E eu pensei que eu não sou uma pessoa confiável pra eu manter um treinamento. Porque eu vou tentar botar o máximo, independente de tudo. E foi ali eu concluir que eu precisava de uma assessoria. Alguém pra dizer quando eu posso ir e quando eu não posso ir. Mas antes da gente ir pro próximo tópico, deixa eu só falar o resultado dessa prova. Eu fiquei em segundo lugar geral. Eu fiz 4.7 km e 20 minutos. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, falta um mês pra minha maratona. E até hoje, eu não superei essa marca. E eu tentei. E eu fiquei em segundo lugar geral e em primeiro da minha categoria. Eu tenho uma medalha! Smart Fit. Esse vídeo não é patrocinado pela Smart Fit, tá? A não ser que você queira patrocinar a Smart Fit, que daí eu removo essa parte, só em pagar. O e-mail tá na descrição. O Roger não é exatamente o perfil do público que costuma me procurar para trabalhar junto, para fazer o treinamento, né? Falo isso porque geralmente quem me procura tem 30 anos, acima disso, pelo esporte mesmo, né? A corrida ela exige uma rotina diferente, exige que você seja uma pessoa que talvez abra mão de sair numa sexta-feira à noite, por exemplo, para poder treinar no sábado de manhã. Vamos!
Então, geralmente o público acima de 30 anos é o público que procura mais a corrida, pela consistência no treinamento, e o Roger não é necessariamente esse público. Quando ele me procurou, eu achei um pouquinho estranho, porque ele estava querendo correr uma maratona muito cedo ainda, né? Ele não tinha um histórico de treinamento muito longo, e geralmente para correr uma maratona você vai precisar de anos de treinamento. Então, quando ele me procurou, eu achei um pouquinho agressivo, que o nosso treinamento teria que ser um pouquinho agressivo demais, porque a gente teria que avançar em quilometragem de maneira muito rápida, mas ele falou que ele queria entrar nesse ciclo, então a gente começou esse treinamento. Fizemos alguns testes lá no início para entender o que ele precisava treinar, o que ele precisava melhorar, quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos. No decorrer do processo ele foi respondendo muito bem ao treinamento, alguns pontos até fazia um pouquinho a mais do que era pedido, o que eu não via com bons olhos, inclusive eu achava até que era um movimento muito perigoso naquele momento, porque eu achava que realmente a gente já estava sendo muito agressivo no treinamento, a gente precisava respeitar essas etapas. Olá, acabei de chegar em casa de um treino de 10 km e hoje eu fiz uma decisão muito difícil, que é que eu vou sempre correr mais que a planilha. Então hoje minha planilha era 10 km, eu corri 12. E a partir de agora, pelo menos esse mês, eu quero mostrar pro cara que tá me ajudando o quão dedicado eu estou. Então isso talvez seja muito errado, isso que eu estou fazendo. Provavelmente é muito errado. No começo do ano, eu senti que eu estava um pouco desanimado com a maratona. Eu precisava de alguma motivação extra. E aí surge um grande personagem para essa história. E muitos de vocês devem conhecer ele, Dudu Godinho. E adivinhem só, ele estava se preparando para uma meia maratona. E eu também ia participar. E era apenas isso que eu precisava. Um rival para me dar mais força para correr. Quando ele fizesse 5, eu faria 10. Se ele fizesse um pace de 5, eu faria no pace de 4. Só para ele saber que quando a gente se enfrentasse, ele perderia. E depois que comecei a acompanhar ele, tava com tanta energia, com tanta força de vontade, que eu sentia que nada poderia me parar. Era uma bela terça-feira, lá estava indo eu fazer minha corrida matinal. Porém, esse dia eu acordei com um pouco de dor de cabeça, uma falta de ar, me sentindo abafado. E assim, só por curiosidade, eu tava com uma leve dor no peito. Mas relaxa, não tava doendo meu peito inteiro. Só o lado esquerdo. Chego na linda beira-mar de Florianópolis, achando que eventualmente as dores vão passar. Até porque eu já havia corrido com dor de cabeça antes. E até a maratona eu vou ter corrido com dor de cabeça, febre, lesão, fome, tudo que vocês imaginar. Oi, mãe. Tudo brincadeira, tá? Tudo só pelo vídeo aqui. Não aconteceu nada disso. Nunca corri dor de cabeça, febre, nada disso, beleza? Mas esse dia o Roger do passado foi mais inteligente que o Roger do presente e resolveu colocar os termos no Google, só pra ter certeza. Pergunta que vale R$1 milhão. Por sorte, aquele dia eu resolvi fazer o certo e ir no hospital. Sim, por algum motivo eu fui responsável. Eu cheguei no hospital e fui tirar a senha e tinha 3 opções. Atendimento convencional, atendimento prioritário ou dor no peito. E eu tava com dor no peito. E foi ali que eu percebi a diferença de como eu tava lidando, de como todo o hospital lidou. Porque deu 5 minutos depois de tirar a senha, eu já tava numa cadeira de rodas, indo fazer o eletrocardiograma. E eu comecei a pensar e eu fiquei tipo... Por que eu tô numa cadeira de rodas? Eu falo, que você não podia nem estar andando com dor no peito. E eu me controlei muito pra não rir, porque eu tava pensando se eu falava ou não que eu tava indo correr 10 km. E foi por muito pouco que eu resolvi no hospital. Muito pouco. Mas eu não falei. Eu fiz todos os exames. Eletrocardiograma, raio-x, exame de sangue, tudo que podia ser feito. E adivinhem, não deu nada. O que é bom, porque eu não estava doente. Mas é ruim porque eu não tinha os sintomas. E então me passaram 2 possibilidades. Ou eu estava com gripe, ou ansiedade. A ansiedade se logo de cara. Não tanto ansiedade, eu tenho muita ansiedade. Muito. Mas eu conheço minha ansiedade. Ela nunca me deu nada pra ser com dor no peito ou falta de ar, nada. Então não fazia sentido. Fiz o teste de Covid, nada. E aqui chegamos à grande questão. Será que eu devo parar ou não com a corrida? Porque eu não conseguia correr direito. Eu corria 2 km e ficava com falta de ar. E aquilo acabou comigo. Eu não sabia se devia ou não continuar. E foi aqui o primeiro momento que eu pensei em realmente parar com o projeto inteiro. Em fevereiro, eu voltei a correr aos poucos, mas estava muito difícil. Eu falhei diversos treinos, outros eu só parei com medo de piorar minha situação. E era muito frustrante. Ainda mais que era meu último mês em Floripa e eu não conseguia aproveitar. Enquanto isso, meu rival tava lá, voando na corrida.
Em março, finalmente os sintomas tinham parado e eu conseguia correr normalmente. Porém, eu não tinha a mesma confiança para continuar dando meu máximo. Aí eu sentei com o Alex para talvez parar com a corrida. Só que ele veio com uma nova forma de a gente ver o treinamento e fazer o treinamento que fosse mais confortável para mim e que mesmo assim seguíssemos o objetivo da maratona. E cara, serviu como uma luva aquele novo planejamento. Se não fosse por ele, provavelmente teria parado ali o projeto. E em março, eu fiz 132 quilômetros. Em abril, faltava um mês para minha primeira maratona. E de um dia pro outro, minha confiança voltou. Eu tava pronto para dar meu 100%. Essa minha maratona seria minha. Na primeira semana, eu fiz 40 quilômetros e sentia que nada poderia me parar. Era uma bela manhã. E lá estava eu fazendo minha corrida matinal no parque. Pace bem leve, bem tranquilo. E de repente, um cachorro veio em minha direção. Eu já havia visto ele no parque algumas vezes. Sempre que ele acuava, eu só parava, ele parava. Porém, nesse dia, ele começou a acuar, veio pra cima de mim, eu parei, fiquei esperando. E do nada, por motivo algum, ele me mordeu. E ele não só me mordeu, ele me mordeu e foi embora, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei lá, rindo, e com a panturrilha doendo por causa da mordida. E lá fui eu novamente pro hospital. Porém, dessa vez não foi nada grave. Foi só uns 2 ou 3 dias de repouso e eu estava 100%, graças a Deus. E no final desse mês eu fiz 17 quilômetros. Um longão, e eu estava muito confiante para minha primeira maratona. Porém, se eu estava pronto, o rival estava mais que pronto. Finalmente chegou a meia maratona. E também, minha primeira mensagem trocada com meu rival. Eu te vejo nos 21K. Isso foi alguns dias antes da prova. A meta dele era fazer sub 2 horas. Então, obviamente, eu tinha que fazer abaixo de 1h50. E pra variar, tudo deu errado. Agora são 4 da manhã, eu vou correr a primeira maratona, meia maratona. E eu esqueci de comprar café da manhã, então estou com fome, não tenho nada pra comer. E eu dormi 2 horas apenas porque eu tenho insônia. Espero que dê certo. Um dia antes eu tive muita ansiedade e acabei dormindo apenas 3 horas. E quando acordei eu percebi que eu deixei meu fone no carro. E meu carro tava muito longe. Não daria tempo de buscar e voltar pra prova. Eu deitei e pensei muito em voltar a dormir. Porque eu teria que correr com no mínimo 3 debuff. Com fome, com sono e sem música. E tipo, era só me inscrever em outra prova. Aí eu abri o Instagram. E lá estava ele, Dudu Godinho, felizão indo correr a prova. E pela segunda vez nessa jornada, eu liguei o modo competitivo. E eu ignorei a fome. Eu ignorei o sono. Tinha só uma coisa, uma imagem na minha cabeça. Eu ultrapassando o Dudu. E eu faria essa imagem se tornar realidade. Num piscar de olhos, eu tava lá, pronto pra largar. Eu me posicionei em último lugar, porque eu queria que ele tivesse alguma vantagem. Eu queria ultrapassar ele durante a prova. A largada foi dada, e no quilômetro 2 eu percebi que seria muito difícil. Eu tava com 190 batimentos cardíacos. E naquela fase da prova, ele tá no máximo 170. Então eu tive a certeza que durante a prova inteira, meu coração não abaixaria de 190. E eu teria que sustentar isso durante 1h30, 1h40, 1h50. E novamente, só tinha uma coisa na minha cabeça. Ultrapassar o Dudu. Eu vou ultrapassar o Dudu. Ultrapassaram tudo. A prova inteira eu fiquei procurando por ele. Eu via pessoas parecidas e eu ultrapassava e não era. E se aproximando do final, eu comecei a ter medo de perder, de ficar muito frustrado e parar com tudo, porque eu tava no meu ápice de competitividade. Então eu tinha que ganhar dele. Por sorte, no quilômetro 17, eu vi ele. E eu acelerei muito. Meu peso devia estar 4,55. Foi pra 4,20, 4,30. E eu acelerei e ultrapassei ele. Pela primeira vez na prova, eu senti minhas pernas doerem. E eu não conseguia manter aquele pace de 4,20. E tive que voltar pro 5. Só que eu não olhava pra trás. Porque eu tinha muito medo de olhar pra trás, ele tá um pouco longe, e eu falhar, e eu ficava quebrando na prova e ele ultrapassar de volta. Então o tempo inteiro na minha cabeça, eu ficava repetindo essas frases pra mim. Ele está atrás de você, não para. Não para, Roger. Ele vai te alcançar. Corre mais rápido. Nessa fase final, meu coração ficava variando entre 190 e 215. Sempre que olhava, tava um número diferente no meu relógio. E eu cruzei a linha de chegada com 1h48. Só que minha felicidade de ter ganhado o Dudu durou alguns segundos, porque eu quase perdi pra ele. Foi por muito pouco. E eu sentia que eu podia ter feito muito melhor. Porque se eu tivesse comido direito, se tivesse de fome, se tivesse dormido 6 horas no mínimo, eu teria feito abaixo de 1h40 talvez. E não tinha nem uma possibilidade de ter perdido pra ele. Então eu tava muito chateado comigo mesmo. No dia seguinte eu fui analisar a prova e ver os dados, o Strava de como é que tinha sido. E é bom que dá pra ver claramente o momento onde eu vi o Dudu e ultrapassei ele. Mas aqui temos um grande plot twist pra essa história. Não era ele. Era algum outro cara sem camisa que eu achei parecido. E eu acho que pelo estresse de como tava a minha cabeça na hora, eu só aceitei que era ele. Ele terminou a prova com 2h06 e eu com 1h50. Então provavelmente eu ultrapassei ele no primeiro quilômetro. E eu não percebi porque tava cheio de gente.
Eu ri muito quando eu percebi isso. Dudu, se estiver vendo isso, desculpa qualquer brincadeira no vídeo e muito obrigado por ter sido meu rival. Se não fosse você, eu provavelmente teria ficado dormindo na cama aquele dia e não teria completado a meia maratona. Eu deixei o Instagram dele aqui na descrição, então sigam ele lá. Depois da meia maratona, novamente tive aquele pensamento que eu tive diversas vezes e que sempre eu ziquei todo o caminho. Eu falei as palavras, agora não tem como dar errado. E foi treino falho atrás de treino falho. Esse é o segundo treino da semana que eu falho. Segunda-feira eu acho que eu fiz só 2 km na chuva e no frio. E daí eu comecei a me sentir muito mal, dor de cabeça. Daí hoje vim correr de novo, começou a chover. Tá 14 graus, eu acho, ou 12. E deu só... não consegui. Eu fiz 2 de aquecimento. Era 3 tiros de 2 km. O primeiro eu fiz, tanto quanto tranquilo. Só no final que deu uma desgastada. E o segundo eu fiz quase 1 km, 1 km e pouquinho. E daí eu só bateu dor de cabeça. Comecei a sentir dor no ombro também, que geralmente eu sinto quando eu tô muito cansado. E é isso. A primeira momento tava muito frio, então o frio acabava fazendo ter muita dor de cabeça, tinha muito vento e eu não conseguia treinar direito. E eu só falhava, e falhava, e falhava. 24 km, 2 horas e 43 minutos. Tá chovendo muito, mas foi eu consegui. E eu vou pra casa comer, que eu tô morrendo de fome. Agora é 1h da tarde. E adivinha só, eu quebrei. Aí no começo eu fiz 5 tiros. Aí no 5º tiro eu senti muita dor e eu pensei, melhor parar, né? Então não é dor na perna que eu sinto, é sempre dor, tipo, no peito, na barriga, tipo, como se eu tivesse, sei lá, não sei explicar a dor. Aí eu parei uns 5 minutos, dei mais 3 tiros. Eu tive que parar de novo, eu parei mais uns 5 minutos. Eu pensei em desistir, mas eu falei, não irei desistir. E eu fiz mais 2 tiros. Aí depois eu corri 2 km. Desses 2 km foi no pace 5,15 por aí. E foi até tranquilo de fazer. Mas aí eu estou acabado. Meu Deus do céu. Mas sei lá, eu pareço bonito assim, né? Caralho, velho. Tô mal bonitão. Todo suado. Legal. Caralho, qual é o meu problema, cara? Mas até aí tudo bem. Eu consegui manter uma certa quantidade de treinos que estava aceitável. Quantidade de quilometragem semanal aceitável para maratona. Até que chega o dia 3 de julho. Eu tive que parar o treino. Eu acho que estou com canelite. Finalmente aconteceu a lesão que eu não queria que acontecesse. Faltam 11 semanas ou 12 semanas pra corrida, né? Pra maratona. E eu me lesionei. Eu acho, não tenho certeza. Mas é uma dor muito estranha que eu nunca senti. Eu estou caminhando agora, não sinto ela. Eu tive que cancelar o treino de hoje, porque tem risco de eu estar com canelite. Estou um pouco frustrado, sinceramente. Porque isso pode acabar com o planejamento inteiro de correr a maratona. Então eu vou pra casa agora e já vou começar a pensar em soluções pra reverter isso, começar a fazer alguma fisioterapia, mesmo que não seja canelite, que seja alguma outra coisa ou só sei lá o que pode ter sido, pra não arriscar e perder todo o processo. O treino de hoje foi bem ruim. Tem muita gente no parque, então estão com vergonha de gravar. Estou sentindo muito minha canela ou meu tendão, não sei exatamente o que é. Eu acho que estou com tendinite, o que é uma péssima hora pra ter, porque acho que falta 10 semanas pra maratona. É, por aí, 10 semanas. E tem chance de acabar agora. Eu não sei o que fazer. Se pra ser a semana mais leve, eu já perdi um treino. Sábado tem mais 12 km. E hoje que foi só 6, foi bem difícil. Mais um treino falhado, era pra ser 12 km. Fiz só 9, começou a doer de novo meu tendão, tá doendo até agora. Começou no quilômetro 8, eu achei que ia passar, eu fiz mais um e não passou, tá doendo muito agora. E eu vou comprar um negócio de gelo pra botar no tendão, que é o que me recomendou. E semana que vem vou na fisioterapeuta pra ver se eu vou conseguir continuar ou não esse projeto da maratona. 6 a 7 meses de treinamento jogado no lixo, porque a bosta do meu tendão resolveu piorar, ou sei lá, não sei a palavra, se machucar, se lesionar. Mas tô chateado. Talvez acabou tudo hoje. Talvez acabou o projeto corrida e eu só perdi meu tempo. Estou morrendo de frio e estou tendo que colocar uma compressa de gelo no meu tendão pra ver se alivia a dor, porque está doendo muito, muito, muito. Mas o que mais me deixa frustrado é que essa semana eu comecei já o projeto pro próximo vídeo. Então provavelmente isso aqui vai sair em setembro, tipo, compilado de toda a preparação pra maratona. E em janeiro ou fevereiro sai o próximo vídeo. E está difícil a maratona, o próximo é pelo menos 5 vezes mais difícil. Se não for 10 vezes mais difícil. Então se tá difícil a maratona, o próximo vídeo vai ser impossível praticamente. Eu fui na fisioterapeuta e eu tô com tendinite, ou um começo de tendinite. Então o plano qual que é? Eu vou começar a fazer uns exercícios pro tendão da perna, eu acho. Não sei pra que é exatamente esse exercício, mas são exercícios que vão fortalecer
e consigo continuar correndo. E enquanto isso, as minhas corridas que eu fazia tipo 8, 10, 25 num dia, vai ser tudo menos quilometragem, mas um volume bom também. Aí eu cortei o cabelo. Eu estou me sentindo mais bonito, então eu estou com mais 5 de pace. Eu estou com sono, com dor de cabeça e com tendinite. E eu vou correr 10 km. Ah, mas eu digo... Agosto, eu tava 100% zerado, sem nenhuma dor. Era só seguir a planilha e ir pra maratona. Aí chegamos no meu último longão, seria 30 km no pace de prova. E meu treinador falou pra mim fazer no pace 5,30, que era mais ou menos o que meu treino indicava que teria que ser. Só que eu queria mais. Eu queria um pace de 5. Então, no último treino, 30 km, eu tentei fazer um pace de 5. E adivinha o que você faz quando você subestima uma corrida? Principalmente uma longa. Sim, eu me lesionei. E agora faltava 2 semanas pra maratona. Eu lembro que no dia seguinte eu tinha 10 km leve pra fazer e eu não consegui 600 metros sem doer muito. Não era na mesma região da última lesão, mas era na mesma perna. Só que dessa vez era um pouco aceitável, mas doía muito. Não chegava a ser insuportável como a outra. E eu achei que passaria, até porque não era a mesma região. Até que faltava 5 dias pra maratona e eu... não consegui treinar. Todo o treino eu parava na metade por simplesmente não conseguir. Aí na emergência eu liguei pro meu fisioterapeuta, a gente fez uma call e... eu tava lesionado. Depois eu viajei pra minha corrida, fui presencialmente lá pra gente conversar e ver certinho. Ele fez o que pôde. E basicamente foi uma conversa do tipo, se eu continuar, se eu correr com dor, qual a chance disso piorar e tornar uma coisa muito mais grave? Aí ele me falou que se doesse, eu não conseguiria continuar. Não por piorar, porque não tinha como piorar, mas é porque eu não suportaria a dor. Ele tava errado. Depois eu conversei com o Alex, meu treinador, e aí desistiu completamente do Pace 5. Eu não tinha chance de fazer isso. Então fomos pro 5,30 pra ter uma prova um pouco mais segura, mas ao mesmo tempo num tempo bom. E eu provavelmente conseguiria fazer o Pace 5,30 perfeitamente se eu não tivesse a lesão. E finalmente chegou o dia da maratona. Eu sabia que seria difícil, porque eu tava lesionado. Porém, eu suportaria até o final, não importa a dor que tivesse. E vocês vão perceber que essa lesão foi o menor dos meus problemas durante a prova. Chegou o grande dia. Eu tô um pouco ansioso, mas eu dormi bem. Eu corri umas 2, 3 vezes durante a noite só. Agora é lá e correr. Eu não tô com nenhuma dor no momento, mas como vocês sabem, eu tô lesionado ainda. Então, mas vamos pra cima. Chegou a hora, vamos. Os primeiros quilômetros foram muito tranquilos. Eu também larguei um pouco mais leve para garantir que não teria problema. E só no quilômetro 7 ou 8 que realmente deu a dor. Mas eu suportaria e eu continuaria até o final. E para ali eu fui, quilômetro atrás de quilômetro, sem parar. Apenas com uma imagem na minha cabeça. A chegada. Terminando o 21... Quando eu terminei o 21, eu tava muito confiante que daria certo. Tava na metade e eu tava muito tranquilo. Tava no pace 5,30 e mantendo tudo de acordo com o plano que eu fiz previamente. E então, passaram a marca do 30. A parte dali, território desconhecido. Meu maior treino foi 30 km, então ali eu não sabia o que esperar. E minha perna doendo muito, muito. Porém, eu conseguia manter e eu tinha certeza que eu podia manter mais uns 20 km tranquilamente. Mas o problema foram meus ombros. Os dois começaram a arder e latejar de uma forma que eu nunca senti antes. E eu não conseguia mexer nos braços. Ele insuportável a um ponto que eu tinha que parar e alongar ele porque não dava de continuar. Era muita dor. E eu comecei a correr um pouco, parar, massagear os ombros, continuar correndo, parar. E minhas pernas continuavam doendo. Mas a dor não chegava nem perto do que eu estava sentindo no ombro. E de quilômetro, parando um pouco, correndo, parando um pouco, correndo, eu completei a prova. Carolina, parabéns, Carolina, parabéns. Obrigado. Sérgio do Esporte, professor Sérgio. Coisa mais linda. Parabéns, Carolina. Não foi o tempo que eu queria. Não chegou nem perto de como eu queria fazer a prova. Eu queria terminar num sub 3 horas e meia, mas com lesão não teve como. Depois eu queria menos de 3 horas e 50. Eu ia tentar esse 3,50 no pace de 5,30 e tá baixando aos poucos.
mas não consegui. E no final, graças à lesão e à dor no ombro, eu terminei em 4 horas e 12. A princípio, eu fiquei muito estressado com isso, porque eu não consegui bater minha grande meta. Mas depois eu realizei que, cara, eu fiz uma coisa muito difícil em um tempo muito curto, lesionado e com muitas dores. E a sensação depois de 2, 3 dias foram muito agradáveis, estava me sentindo muito bem. Pera aí. E eu conquistei a medalha de 42. Foi um processo difícil, eu não recomendo você fazer, eu fui muito responsável diversas vezes. Só de eu ter marcado a prova antes de começar a treinar de verdade, já foi uma grande responsabilidade. Desculpa, mãe. E se você pretende fazer uma maratona, seja mais leve, converse com pessoas antes, siga um cronograma certinho e só depois se inscreva na prova. Eu atualmente parei completamente de correr, eu não corro mais. Eu penso em voltar a correr, mas é para um desafio maior. Mas vamos dar uns meses de descanso primeiro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho para desenvolver. E se inscreve na Seed 12, os caras são muito bons lá, beleza? Obrigado, tchau, tchau.